O Partido Socialista convocou esta conferência de imprensa para falar da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, que foi aprovada na Assembleia da República com os votos favoráveis da maioria PSD-CDS. Trata-se da pior lei de sempre para a região autónoma da Madeira. Representa um verdadeiro ato hostil por parte de quem governa o país para com a autonomia da Madeira e dos Açores também, e, acima de tudo, representa um ato de traição ao povo madeirense por parte dos responsáveis políticos do PSD Madeira e do CDS Madeira, que aqui na Madeira dizem uma coisa, mas lá fazem uma completamente contrária àquilo que vão defendendo aqui. Têm criticado violentamente esta lei de finanças das regiões autónomas porque vai retirar abundantes recursos financeiros à Madeira. É uma lei que ataca o coração da autonomia, dizem isso aqui, mas lá votam ao lado de todos estes comportamentos que atraiçoam o povo madeirense e a nossa região autónoma. O Partido Socialista, coerentemente com aquilo que tem vindo a defender, votou contra esta lei de finanças das regiões autónomas, que, como disse, é a pior de sempre e vai retirar, eu dou alguns exemplos, abundantes recursos financeiros à nossa região autónoma. Dou alguns exemplos. Retira cerca de 350 milhões de euros que eram devidos na base da lei anterior, ou seja, na ordem de 85 milhões de euros por ano. Vai retirar abundantes fundos de coesão a que nós tínhamos direito. Retira competências autonómicas, nomeadamente no âmbito fiscal, para fazer face ao fundo de coesão. Ignora um instrumento importantíssimo para a nossa região, que é o Centro Internacional de Negócios da Madeira, coisa que estava salvaguardado nas leis anteriores. Não honra integralmente a lei de meios, a lei que veio para acudir às vítimas da tragédia e para salvaguardar a segurança das pessoas e bens na nossa região. E ainda por cima, obriga a Madeira a pagar os cerca de 200 milhões de euros do empréstimo ao Banco Europeu de Investimentos no âmbito da Lei de Meios, que antes era uma responsabilidade direta de Lisboa, mas que agora, por esta lei, a Madeira será obrigada a pagar esse montante de cerca de 200 milhões de euros. Portanto, por estes exemplos, podemos verificar que, de facto, esta é uma má lei e só por hipocrisia ou cinismo é que alguém aqui na Madeira procura transformar esta verdadeira derrota para a autonomia, derrota para os madeirenses, numa vitória. Porque esta lei, os números demonstram exatamente que a lei é má para a Madeira, o discurso político dos dirigentes do PSD e do CDS, nomeadamente de Alberto João Jardim e de José Manuel Rodrigues, foi sempre contra estas políticas do Governo da República que, de facto, estão a fazer muito mal à Madeira e aos madeirenses. Mas, na hora da verdade, dão instruções claras para que os responsáveis eleitos pela Madeira na Assembleia da República aplaudam estas iniciativas contra a Madeira e votem favoravelmente. Portanto, o PSD e o CDS Madeira têm tido, como disse, uma atitude que é diferente aqui e lá. Têm tido duas máscaras. Aqui dizem que estão conduídos e que estão contra as políticas do Governo da República, mas lá votam favoravelmente e ao lado destas medidas hostis à Madeira. E é bom que os madeirenses e portocentenses não se deixem iludir pelos discursos de Alberto Jardim e de José Manuel Rodrigues, porque esses discursos só procuram atirar areia para os olhos dos madeirenses. Porque eles têm plena consciência que o Governo da República, a maioria PSD-CDS, o que está a fazer é retirar abundantes conquistas autonómicas que nós tínhamos e a centralizar em Lisboa aquilo que já era uma verdadeira realidade autonómica e de governação na nossa terra. Por isso é que o Partido Socialista estranha como é que o PSD Madeira e o CDS Madeira votaram favoravelmente esta proposta depois de todas as críticas que fizeram a esta lei, depois das evidências que esta lei é muito má para a Madeira
e depois de terem apresentado também propostas de alteração em sede de especialidade, e cerca de 95% dessas propostas de alteração foram rejeitadas, apenas 5% foram aprovadas, e com esses 5% de propostas que eles próprios apresentaram à Assembleia da República aprovadas, dizem que isto é uma vitória. Bom, isto pode ser uma vitória aos olhos destas pessoas, porque mais ninguém consegue ver uma vitória em resultados desta dimensão. 95% das propostas que eles andaram a apresentar para alterar a lei foram rejeitadas na Assembleia da República. E, de facto, o Partido Socialista não poderia ter outra atitude senão votar contra esta lei. Apresentou também muitas propostas de alteração para devolver todos estes recursos que eu acabei de elencar à Madeira, mas, infelizmente, o PSD e o CDS na Assembleia da República votaram contra todas as propostas do Partido Socialista, que eu também fui lá defender, mas que não teve acolhimento por parte do PSD e do CDS, para mal da Madeira, para mal dos madeirenses. Portanto, é caso para dizer que o PSD e o CDS Madeira andam a vangloriar-se de forma cínica com esta proposta de lei que votaram favoravelmente, mas é um resultado que, usando uma expressão popular, encaixa muito bem, que trata-se de muita parra, pouca uva. Ou seja, andam de facto a fazer uma propaganda enganosa aos madeirenses, porque esta lei é manifestamente mal para a região autónoma da Madeira, para o futuro da nossa terra, e basta verificar os discursos que eles tiveram de críticos em relação a esta proposta de lei, mas que na hora da verdade votaram favoravelmente este verdadeiro ato de traição ao povo da Madeira.